gravando a parte 2 da aula, né? Vou pegar uma aguinha. Então, vamos embora. Deixa eu compartilhar o meu slide de novo. Tá funcionando a câmera. Legal, obrigado, Júlio. Então, muito bem. Temos um outro conceito que é bastante interessante. Depois, mais para frente, nós vamos trabalhar um pouco mais com ele ainda, que é o PIB per capita, né? A gente está falando em desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Então, o crescimento econômico é medido pelo PIB. O desenvolvimento econômico pode ser medido pelo PIB per capita. É uma medida de desenvolvimento econômico, mede quando o PIB cabe, quanto do PIB, que está errado, mede quanto do PIB cabe a cada habitante do país. Então veja, eu pego o PIB brasileiro, 7,3 trilhões, se eu não me engano, no ano passado, divido pela população, estimativa do IBGE, 211, 212 milhões de habitantes. PIB dividido por habitante vai dar o PIB per capita. Se o PIB per capita de um ano foi maior que o do próximo, quer dizer que houve aumento do PIB per capita e, teoricamente, houve um desenvolvimento econômico. Eu estou dizendo que, teoricamente, houve, porque no Brasil o PIB per capita não serve para absolutamente nada. No Brasil, nos Estados Unidos, em países com grande diferença. Caiu minha. Caiu minha câmera de novo. Vamos sem câmera. No Brasil e em países pobres, né, o PIB per capita não serve para absolutamente nada. E vocês vão entender o porquê. Então vejam só, Brasil, PIB 2019, 2,93 trilhões de dólares. Né? Considerando o dólar a 5,54, que foi o que fechou hoje, né? Isso dá 7,3 trilhões no Brasil, de reais. População, censo, não, a verdade é que não é o censo, é estimativa populacional. Mas depois eu arrumo, na versão que eu vou colocar para vocês. Estimativa populacional de 2019. Aqui eu tinha atualizado. 212 milhões de habitantes. 211 mil e uns quebrados. Aí o que você faz? Você pega o 2,93 trilhões e divide por 212 milhões. Isso vai dar 13.820 reais. Muito bem. Aí você faz a continha básica. Deixa eu abrir minha HP aqui. 13.820, enter, 5,54 vezes. Isso quer dizer que cada brasileirinho ganha, por ano, R$ 76.562,80. Enter, dividido por 12. Então, cada brasileirinho ganha o equivalente a R$ 6.380 por mês. Lembrando que brasileiros são todas as pessoas que nasceram no Brasil. Como é PIB per capita, é por habitante. Não quer dizer se o cara está trabalhando, se não está, se é criança, se é velho. Ou se tem algum problema cognitivo e não pode trabalhar. Eu estou dizendo que, segundo o PIB per capita, cada brasileiro ganha R$ 6.380 por mês. Então imagine uma casa em que tenhamos 2 adultos e 2 crianças. A renda, se vocês estão se enquadrando nesta realidade, 2 adultos e 2 crianças numa casa. Eu vou adivinhar a renda de vocês. Então, se você está na situação em que existem 2 adultos e 2 crianças na sua casa, você ganha por mês R$ 25.520. Acertei?
Pois é, vocês estão fazendo a conta aí, porque o salário deve ser basicamente isso, né? Então, como vocês podem imaginar, não é a realidade brasileira. Por quê? Porque existem discrepâncias de renda. Algumas pessoas vão ganhar muito mais que isso. Outras pessoas, que são bem poucas, vão ganhar basicamente isso. E a esmagadora maioria da população ganha muito menos que isso. Ou nem passa perto de ganhar isso. Então, no Brasil, o PIB per capita não tem condição de medir desenvolvimento econômico. Aumentou o PIB per capita? Grande coisa. Como eu falei para vocês há 2 aulas atrás, um dos maiores PIB per capita do Paraná é a cidade de Cafelândia, aqui do lado. Por quê? Porque tem pouca população e tem uma cooperativa que vai jogar o PIB da cidade lá para cima. Então, tem uma renda per capita bem alta. Mas isso não quer dizer que seja uma localidade rica, que seja uma localidade onde a maioria da população tem um salário médio alto ou coisa parecida. É o que isso mostra no caso do Brasil. Vamos fazer um comparativo com a Suécia. Suécia, PIB 2019, 544,3 bilhões de dólares. Então, não passa nem perto do Brasil. O Brasil é 6 vezes maior o PIB, em termos de dólar. População, também infinitamente menor, é menos de 10%, é quase 5% da população do Brasil. 10,23 milhões de habitantes. PIB per capita, 53.206 dólares. A diferença é que lá, a grande maioria da população tem essa renda salarial mesmo. Então, você tem uma classe média que abarca aí 90% da população, você tem 8% de super ricos e você tem 2% de pobres, mas pobres que estão abaixo da classe média. Então, a grande maioria do país tem a classe média e ganha isso por ano. Consequentemente, lá o PIB per capita serve como medida de desenvolvimento econômico. Aumentou o PIB per capita de um período para o outro, houve melhoria no desenvolvimento econômico do país. No Brasil, não. No Brasil, enquanto você tem um camarada que agora está nadando em dinheiro porque está ganhando R$ 1.200 porque juntou 2 auxílios assistenciais, você tem um sujeito que ganha, sei lá, 25 milhões de reais por mês. Essa é a diferença. Crescimento e desenvolvimento, desigualdade no mundo. Você vê que não é típico do Brasil. Mas no mundo, considera-se que 1% da população mundial detém 50% da riqueza do mundo. 80% detém apenas 5,5% da riqueza do mundo. Então veja que os 19% que faltam aí, eles ainda ficam com 44,5% da população. Então, a gente pode considerar, por essa estatística mundial, que 1% são os super, super ricos e 19% são as classes médias altas no mundo. O resto é pobre. No Brasil, é pior ainda. 0,2% da população detém 40,8% da riqueza, deixando 50% da população com apenas 2% da riqueza. Isso é o retrato da desigualdade. É por conta disso que o PIB per capita não funciona como medida de desenvolvimento econômico. Onde as riquezas são absorvidas por poucos, estes devem contribuir mais para o provimento das necessidades públicas. David Hume, filósofo inglês do século XVIII. Então veja, ele já estava dizendo, onde as riquezas são absorvidas por poucos, ou seja, no mundo e no Brasil, 0,2%. Estes devem contribuir mais para o provimento das necessidades públicas, o que não acontece. O
que vejam só esta matéria da Veja não, da Exame. Quando você paga uma conta de luz da sua casa, 64,6% dela é imposto. Quando você vai comprar uma máquina de lavar roupa, 55,51%. Quando você compra sabão em pó, 45,5%. Quando você paga a sua conta do telefone, tem 40%. Quando você vai comprar leite, 19,8%. Carne de frango, 19,7%. Carne bovina, 19,4%. Açúcar, 19,4%. Pão, 17,7%. Arroz, 7,9%. Isso são coisas que a população brasileira, por nós termos um regime tributário baseado no consumo, né, você tributa o consumo. Então, quem acaba pagando proporcionalmente mais imposto é quem consome a maior parte da renda. O cara que ganha até 5 salários mínimos, ele não poupa quase nada, ele gasta praticamente a renda toda. Então, esse paga muito imposto. O sujeito que ganha R$1 milhão por mês, 2, 3, 5, 10 milhões de reais por mês, o que ele faz? Na melhor das hipóteses, ele gasta 10% disso. 90% ele aplica. Às vezes aplica em tesouro direto, que quem paga o juro é o governo. E aí o que acontece? Ele vai pagar imposto incidindo sobre 10% do rendimento dele, que é o que ele acaba consumindo, e os outros 90% ele não paga imposto, porque não tem imposto sobre lucros, não tem imposto sobre grandes fortunas. Se o cara tiver como é que chama? Uma empresa, basicamente ele recebe através de distribuição de lucros, que não é tributada no Brasil, e assim vai. E aí o que acaba acontecendo? Quem ganha até R$1.000 por mês compromete, em média, 19,6% de imposto. 19,6% ele paga imposto. Quem ganha de R$1.000 a R$2.000 por mês paga 15,8% de imposto. Quem ganha de 2 a 4.000, 13%. Quem ganha de 4 a 8.000, 10%. Quem ganha de 8 a 16.000, 8%. Quem ganha de 16 a 32.000, 6,9%. Quem ganha mais de 32.000 paga em média 4,1% da sua renda. É por isso que o nosso sistema tributário deixa as pessoas que ganham mais ganhando cada vez mais e as pessoas que ganham menos ganhando cada vez menos. E aí o Paulo Guedes quer mexer na reforma tributária nessas proporcionalidades? Não. Ele quer mexer em mudar um imposto daqui para lá. Ou como ele disse, né, criar uma contribuição nova e acabar com todas as outras. Né? Acabar com o seguro defeso, acabar com o seguro-desemprego, acabar com o seguro não sei o quê, porque a pessoa vai ganhar a Renda Brasil, acabar com o Bolsa Família, que a pessoa vai ganhar o Renda Brasil, que é em torno de R$200. É isso que ele pretende. Crescimento econômico é um fenômeno quantitativo. Eu consigo entender se houve crescimento econômico olhando a estatística. Né? Por exemplo, eu mostrei aqui para vocês que o PIB do Brasil é de 2,93 trilhões e que o PIB da Suécia é de 544 bilhões. O PIB brasileiro é maior que o dela. Consequentemente, é um fenômeno quantitativo. Crescimento econômico é um fenômeno quantitativo. Números resolvem a questão. O desenvolvimento já é um fenômeno qualitativo. Eu não consigo olhar um dado e dizer, olha, houve melhora no desenvolvimento econômico. Principalmente em países que têm péssima distribuição de renda, como o caso do Brasil. Crescimento, aumento duradouro da capacidade produtiva da economia.
Quando eu tenho um aumento duradouro da capacidade produtiva da economia, eu tenho um crescimento, mas um crescimento com bases sólidas, um crescimento sustentado. Desenvolvimento, melhoria das condições de vida da população em geral. Todo mundo está melhor num ano do que no outro. PIB e PNB, crescimento do produto per capita, é o que a gente consegue ver. PNB nós vamos estudar mais para frente, mas é o equivalente ao PIB, mas ele tem uma metodologia de cálculo um pouco diferente. O PIB, ele mede tudo que é produzido nos limites do país. Ou seja, você tem lá o mapa do Brasil, tudo que está dentro do mapa do Brasil entra no cálculo do PIB. O PNB não entra tudo que está dentro do limite do país, e sim o que é de empresas nacionais apenas. Países ricos calculam PNB, países pobres calculam PIB. Mais para frente nós vamos entender o porquê. Desenvolvimento, rendimento, educação, habitação, cultura, direitos humanos, tudo isso faz parte do desenvolvimento econômico. Crescimento econômico, condição necessária, mas não suficiente para haver desenvolvimento econômico. Então vejam, eu não consigo fazer desenvolvimento econômico se eu não tiver crescimento econômico. Senão não tenho que distribuir. Fator preponderante não é um fator que vai dizer houve crescimento econômico, então vai ter desenvolvimento econômico. Não, eles são variáveis que são necessariamente integradas, quando eu estou falando de desenvolvimento econômico, mas não é uma proporção real. Não é porque houve crescimento econômico que obrigatoriamente vai haver desenvolvimento econômico. De novo, vide o exemplo do milagre econômico brasileiro, onde a gente cresceu 13%, 14% ao ano, houve crescimento econômico, mas não houve melhoria da capacidade de vida das pessoas. Não houve melhoria no rendimento, na saúde, na educação das pessoas. Desenvolvimento. Até meados da década de 50, igual desenvolvimento, como nós falamos. Meados da década de 80, desenvolvimento sustentável. Começam as primeiras questões, as primeiras teorias de desenvolvimento sustentável, em que o Amartya Sen é um cara que é um economista indiano que escreve bastante sobre isso. E aí você incorpora, nós só estávamos falando, quando falávamos do crescimento sustentável, a gente só estava falando em termos de emprego e renda que vão fazer com que assiste na televisão o povo falar de sustentabilidade, eles estão falando de recursos naturais. Então, o Brasil é um exportador de recursos naturais enquanto ele tem. E a hora que não tiver mais? A soja, o milho, você planta e continua exportando, porque ele é um recurso renovável. E o minério de ferro, e o petróleo, e o manganês, e a bauxita que a gente exporta. O que vai acontecer quando acabar? Meados da década de 90. Desenvolvimento humano. Aí entram as políticas do Fundo Monetário Internacional, da ONU, etc., visando cálculos do desenvolvimento humano, e o foco do desenvolvimento foi para o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós já conversamos sobre. Pós anos 2000, desenvolvimento humano sustentável. É aquilo que eu estava antecipando na primeira aula. Então, eu preciso considerar o desenvolvimento humano sustentável. Porque senão eu vou fazer uma política que ela vai acontecer, ela vai explodir, as pessoas vão ficar felizes, no momento seguinte acabou tudo. Denominações, né? Anos 50, países ricos e países pobres, que se denominava, né?
Os Estados Unidos seria um país rico, o Brasil seria um país pobre. Ah, mas fica muito feio isso, chamar de pobre. Anos 60 mudou para países centrais, que são os países ricos, e países periféricos, os que não são ricos. Anos 80, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O Brasil era um país subdesenvolvido, os Estados Unidos um país desenvolvido. Anos 90, países em... porque subdesenvolvimento é muito feio, né? Então, países em industrialização. Nunca me explicaram onde é que está lá na Etiópia a industrialização da Etiópia, mas a Etiópia era um país em industrialização. E por fim, né, a metodologia nova de nomenclatura é países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Alguns países em desenvolvimento de pragas, de fome, de miséria, de desgraça, né? Mas tudo bem. Mas, por mais que existam nomenclaturas diferentes, o conteúdo é sempre o mesmo. É países ricos e países pobres, como já se falava lá nos anos 50. Países desenvolvidos. Alto nível de industrialização, alto padrão de vida, predominância de setores secundário e terciário, rendimento médio elevado, acesso a serviços de educação, saúde de qualidade. Então vejam, né? Alto nível de industrialização. A industrialização do Brasil está acabando. Predominância de setores secundário e terciário. O Brasil tem, mas também está acabando. O que está crescendo é o setor primário. Rendimento médio elevado, que não é o nosso caso. Acesso a serviços de educação, saúde de qualidade, que também não é o nosso caso. Países em desenvolvimento, níveis de industrialização baixos, ou que não se refletem no bem-estar, abaixo padrão de vida, é o caso do Brasil. Predominância do setor primário, caso do Brasil. Rendimento médio baixo, precários e insuficientes serviços de educação e saúde. Países desenvolvidos, essencialmente países do norte, né? Então, a América do Norte, a Europa está no norte, etc., com raras exceções, né? Você tem lá a Austrália, a Nova Zelândia, etc., que estão ao sul também. Essencialmente países ao sul, né? Os em desenvolvimento, divisão cada vez mais homogênea. Então, os países vão se aproximando. A grande exceção é o continente da Austrália, Nova Zelândia ali, e está se desenvolvendo, e agora também, há pouco tempo, o Oriente Médio com alguns países, só que na verdade, esses países do Oriente Médio é a mesma coisa que aqui, né? Você tem uma camada muito pequena da população riquíssima e o resto muito pobre. Só que é um país turístico, eles só mostram as coisas bonitas. Os países pobres ouvem dizer que sua economia crescerá se eles abrirem as fronteiras ao comércio internacional. Liberalismo econômico, né? Os países ricos estão em posição dominante, então exploram os países pobres com condições comerciais desiguais. Então vejam, né? Vamos pegar o Donald Trump, né? Que o Bolsonaro acha que é amigo dele. O Donald Trump, ele toma decisões baseado no que ele acha bom para o país dele. O Brasil que se dane, ele não está nem aí para o Brasil. O Emmanuel Macron, lá na França, ele toma decisões com base no que é bom para a França. Não está nem aí para o Brasil. A Angela Merkel, a mesma coisa. Só que eles não estão em pé de igualdade com o Brasil, porque eles estão um nível acima. Porque eles conseguem ter um desenvolvimento acontecendo. Então, eles são exportadores de produtos industrializados. Nós somos exportadores de matéria-prima. Essa exploração faz a economia dos países estagnar-se ou encolher. Veja, cada vez nós mais exportamos produtos primários
Então, o Brasil vai bater recorde de safra de soja, o Brasil vai bater recorde de exportação de minério de ferro, o Brasil vai bater recorde de exportação de manganês. E aí? Batemos todos os recordes. E onde é que está o que nos interessa? Que é uma melhoria da qualidade de vida. Não vem. Enquanto os países ricos tornam-se mais ricos, os países ricos empobrecem os pobres. Myrdal, essa frase, inclusive, eu usei na minha dissertação. O jogo das forças do mercado tende, em geral, a aumentar e não diminuir as desigualdades regionais. Então, veja, o Myrdal escreveu isso em 1965. Ele nem conhecia o novo modelo neoliberal. Visão centro-periferia do Raul Prebisch. Raul Prebisch foi um economista argentino que trabalhou na CEPAL junto com o Celso Furtado, o José Serra, o Hirschman, entre outros, né, Maria da Conceição Tavares, entre outros. E o Raul Prebisch criou uma teoria chamada visão centro-periferia. E o que o Raul Prebisch dizia? Vejam que isso aí era nos anos 50 e 60, então a nomenclatura, ou melhor, anos 60, a nomenclatura é países periféricos e países centrais. Então, o Raul Prebisch dizia o seguinte, que países subdesenvolvidos ou países de periferia, o que eles fazem, né? Eles enviam produtos primários aos países desenvolvidos, aos países centrais. Então a gente manda matéria-prima, a gente manda bauxita, minério de ferro, soja, petróleo cru, milho, essas coisas, trigo, algodão, arroz, produtos primários. Os países ricos, por sua vez, enviam aos países pobres produtos industrializados. Produtos esses que têm altas doses de industrialização, de pesquisa e desenvolvimento, de alta tecnologia. E aí o que acontece, né? Aquilo que eu já falei para vocês, um iPhone 11, segundo eu li, em matéria de parte física dele, você tem em materiais ali $170. O resto é desenvolvimento, tecnologia, embarcada e assim sucessivamente. Eu tinha feito aqui no celular um recorte aqui de um negócio interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha só que interessante isso aqui. Uma barra de ferro custa $5. O Brasil é exportador de minério de ferro. Então, se o Brasil pegar o minério de ferro, fundir ele numa barra, que ele já está fazendo uma industrializadinha mínima, mas tá, ela vale $5, uma barra de ferro. Se você transformar essa barra de ferro em ferraduras, que é uma forja básica também, que a pessoa consegue fazer tendo algum material na sua própria casa, você já pula de $5 para $12. Transformando em agulhas, uma barra de ferro vira $3.500. Transformada em molas para relógio, seu valor é de $300 mil. Então veja o que é você exportar minério de ferro, né, $70 a tonelada, bruto, né, farelinho, e você transformar isso numa barra, que vai virar $5, numa ferradura, que vai virar $12, em agulhas, que vão virar $3.500, ou em molas para relógio, que vão virar $300 mil. É isso que os países desenvolvidos fazem com os países primários. O Brasil exporta minério de ferro para a Suíça, por exemplo, e a Suíça envia relógios para o Brasil,
comprando o minério de ferro a $70 a tonelada e mandando para cá a $300 mil a barra, né, de minério de ferro transformado em molas de relógios. Consequentemente, mas o Brasil tem que abrir a economia, tem que abrir a exportação de produtos, porque vai melhorar a riqueza do Brasil. Beleza. Nós vamos começar a produzir relógios de alta tecnologia aqui? Nós vamos começar a produzir iPhones com tecnologia embarcada nossa? Não. A gente vai exportar mais minério de ferro, a gente vai exportar mais soja. Mas vai ter menos imposto. Vai ter menos imposto. Legal. Isso vai beneficiar quem? O cara que está comprando lá. Não, mas você vai poder comprar o iPhone mais barato também, porque vai ter menos imposto. Que bom. E o meu emprego vai vir da onde? Do iPhone? Promove o estrangulamento das economias subdesenvolvidas. Isso é a concentração do capital que o Marx já falava lá em 1868, mostrada num gráfico de 1960, que o Thomas Piketty, em 2012, lança um livro onde ele mostra isso em termos ainda mais atuais. Olha aqui o que é a visão centro-periferia do Raul Prebisch, né? Você vai lá, a Europa vai lá na África buscar petróleo, né? E eles querem fazer negócio com os africanos. Eles levam o petróleo a preço de banana, como levam do Brasil, levam da Venezuela, levam de vários lugares. E aí, quando promovem esse estrangulamento, que as nações não conseguem sobreviver e os habitantes procuram um novo lugar para tentar se desenvolver, eles não, aqui imigrante não entra não. Vejam, os conflitos da Síria, os Estados Unidos foram alguns dos criadores desses conflitos, né, dos motivadores desses conflitos. Quando houve aquela emigração forçada dos sírios para vários lugares do mundo, os Estados Unidos não admitiu a entrada de nenhum refugiado sírio lá. Eles deveriam admitir a grande maioria deles. Indicadores de desenvolvimento simples, né? Nós temos aqui PIB per capita, que nós já vimos que para nós não serve para nada. Renda nacional per capita, que é parecido com o PIB per capita, mas é a arrecadação do governo dividida pela população, que também não serve para nada aqui. Taxa de crescimento anual do PIB, isso vai mostrar um crescimento econômico que não vai se mostrar necessariamente um desenvolvimento econômico. Taxa de inflação, aí tudo bem, que um país com uma inflação muito alta, a condição de vida da população é ainda pior. Repartição da população ativa por setores de atividade econômica, que é um índice importante, mas neste momento de pandemia ele está se perdendo, né? Você reparar, a grande maioria da população economicamente ativa está colocada em qual setor econômico, vai mostrar se um país tem tendências a ser um país rico, um país pobre. E se a gente for ver essa distribuição no Brasil, é de um país rico, porque a grande maioria da população está empregada no setor de serviços, só que serviços de péssima qualificação profissional e de péssimo rendimento. Então, o setor de serviços em plena pandemia está crescendo, mas está crescendo de quem? Motorista de aplicativo, entregador do iFood, esse tipo de coisa. Não deixa de ser setor de serviços. E o pior, né? Essas pessoas, às vezes, são cadastradas como microempreendedores individuais. Então, eles não são nem funcionários assalariados, eles são pequenos empresários. Taxa de desemprego, uma outra medida de desenvolvimento, sim. Simples de se medir e muito eficaz, né? Um país que tem uma alta taxa de desemprego não pode estar em processo de desenvolvimento.
Indicadores socioculturais. Taxa de alfabetização de adultos. É um indicador interessante, mas no caso do Brasil ele também não comprova muita coisa, porque você consegue muito facilmente um diploma de ensino médio, e não estou dizendo que o cara vai comprar esse diploma, ou de ensino fundamental. Você vai fazer uma prova, você vai fazer uma, duas, três vezes aquela prova até você passar, e aí você consegue o diploma. Eu tive um caso aí que eu ouvi falar de um colega aí numa outra faculdade, que o sujeito estava dando aula na engenharia, né, no primeiro período de engenharia, e ele costuma sempre fazer uma revisão de matemática básica, né, no primeiro período de engenharia. E ele faz lá, ó, montam umas perguntinhas no quadro e pedem para os alunos aí responderem, né, para ver qual que é o nível que a sala está. E aí ele colocou uma equação no quadro e pediu para classificar a equação. Era uma equação de primeiro grau, de segundo grau. Tal. E aí um camarada, uns 40 anos, levanta a mão e fala o seguinte: professor, o que é a equação? E aí caiu todo mundo na gargalhada, pensando que ele estava brincando. E o professor diz: ah, você não lembra se é uma equação de primeiro grau, segundo grau? Ele falou: não, eu não sei o que é uma equação. E o professor falou: como você não sabe o que é uma equação? A gente vê isso no ensino médio. Você viu uma equação no ensino médio? Ele falou: não, é que eu parei na quinta série do primário e daí eu fiz uma prova lá, em Seja, se não me engano, e aí eu conquistei um diploma do ensino médio e agora eu estou aqui para fazer engenharia. E o professor falou: olha, se você vai aprender, você vai fazer um curso de engenharia sem saber o que é uma equação, vai ficar um tanto difícil. Então, taxa de alfabetização de adultos é um índice muito interessante, mas no caso do Brasil ele é maquiado, às vezes, por conta dessas estruturas aí que se criam. Taxa de escolaridade feminina, no Brasil isso não tem cabimento, porque as mulheres no Brasil têm livre acesso à escola, e nós temos políticas no Brasil que obrigam os pais a colocar crianças na escola. Então, se você pegar aí uma família que é muito radical e ache que a filha não possa, não deva estudar, não queira colocar a filha na escola por ser mulher e não ter que ter esse empenho de ir para a escola, o pai e a mãe podem ser presos, né? Podem sofrer sanções legais. Então, no Brasil, não existe essa efetividade desse tipo de indicador. Em outros países, sim. Né? Em países da África, do Oriente Médio, é um índice muito importante. Taxa de analfabetismo é uma taxa importante, né? Mas cada vez mais se divulgam estatísticas no Brasil do analfabetismo funcional, né? Porque a classificação do analfabetismo é o sujeito que não sabe ler uma frase simples e não sabe fazer uma conta simples. Se ele sabe fazer isso, ele não é um analfabeto, mas o analfabetismo funcional é aquela pessoa que sabe ler, mas ela não consegue concatenar ideias, ela não consegue estabelecer uma relação num texto. E isso, pasmem vocês, fica muito evidente em provas do Enem, por exemplo. Enem, os alunos todos terminaram o segundo grau, né? O ensino médio, né? Como é o nome hoje em dia, e às vezes em questões abertas você vê que o cara não conseguiu entender o enunciado do texto, não conseguiu entender o enredo do texto, ele se perdeu no meio da leitura. O cara leu bem a primeira frase, leu a segunda, na terceira ele já não consegue encadear aquelas ideias para fechar um texto. Isso é uma taxa que não vai aparecer aqui, não tem medição ainda, mas é uma coisa muito importante. E isso está refletindo também nos jovens. Porque vejam, depois que inventaram o Twitter, e o Twitter
uma mídia social em que você, no início, escrevia no máximo 140 caracteres, depois subiu para 280, se eu não me engano, você acostuma as pessoas a ler textos muito curtos. Quando a pessoa tem que ler um texto mais longo, mesmo que ela seja alfabetizada, mesmo que ela tenha tido uma boa formação, ela vai perdendo essa capacidade porque ela não está mais acostumada a ler por longos períodos de tempo. Consumo de jornais por habitante, o Brasil e de livros por habitante, é um dos piores do mundo. E uma outra coisa interessante do Paulo Guedes, né? Nos anos 90, quando você compra um livro, você paga 0 de imposto, né? Livro é uma das coisas que não tem imposto. E o Paulo Guedes quer colocar imposto no livro. Olha que coisa bacana, né? Isso para quê? Vai melhorar a nossa escolaridade, né? Provavelmente. As pessoas, ao pagar imposto, né, o cara é patriota, ele vai querer contribuir e ele vai comprar mais livros agora porque ele sabe que ele estará pagando imposto. Porque antes os livros eram coisa de comunista, não pagava imposto, né? Agora, com o aumento no imposto, o livro vai ficar 15% mais caro, a pessoa vai comprar o livrinho. Número de médicos por habitante, este é um outro dado que mostra como o Brasil é um país muito desigual. Se você pegar o número da população total do Brasil, médicos por população total, ele é até bacana o nosso número, ele não é um indicador de país subdesenvolvido. O problema é que você vai ver Sudeste e Sul, novamente, você concentra 60% dos médicos do Brasil. O resto vai sendo dividido por áreas. Você pega lá no interior do Piauí, não tem nenhum médico por habitante. E aí os médicos cubanos, se eram bons ou não sei dizer, nunca fui atendido por um, mas os médicos cubanos acabavam cobrindo toda a extensão territorial do Brasil. Naqueles rincões mais longínquos eles estavam lá. Depois que cancelaram o acordo dos mais médicos, os médicos foram embora e aí ficaram essas vagas. E aí, não, tudo bem, nós vamos lançar um concurso público para levar os médicos para lá. Beleza, fizeram concurso público, mas os médicos não assumiram. O cara não quer ir lá para o interior do sei lá o quê, para não ter condições mínimas de trabalho e ganhar mal. E aí nós temos este problema. É por isso que a estatística no Brasil, ela deveria se dar em termos regionais e não em termos nacionais. A macroeconomia estatística do Brasil é péssima, principalmente no que diz a indicadores socioculturais. Satisfação global com a vida. Também, né? As pessoas que têm melhores condições, normalmente, elas têm mais satisfação com a vida. Tudo bem que países muito desenvolvidos têm altas taxas de suicídio, né? Porque o que dizem, né? No Brasil, principalmente, alguns psicólogos falam isso. A pessoa, quando é muito pobre, a pessoa é muito ferrada, ela não se mata, porque ela não tem tempo de pensar nisso, né? Ela tem que pensar o que ela vai ter que fazer para comer naquele dia, ela vai ter que pensar como é que ela vai pagar as contas no final do mês, ela não tem tempo para ficar depressiva. Isso alguns psicólogos dizem. Você pega a Suécia, que nós estávamos falando agora há pouco, tem altos índices de suicídio. País frio, é um país que todo mundo tem dinheiro, todo mundo consegue comprar o que quer, o cara vai perdendo a vontade de construir coisas novas, de buscar novos desafios e tal. Indicadores demográficos, né, que nós falamos esses dias deles, né? Taxa de crescimento anual da população. Países que crescem muito anualmente são países jovens. Taxa de natalidade, uma alta taxa de natalidade mostra um crescimento acelerado da população e uma pirâmide bem formadinha, né, mostrando que é um país pobre. Taxa de mortalidade infantil, quando é alta, também indica país pobre.
As crianças nascem muito, mas morrem muito, fazendo aqueles degrauzinhos na escadinha, como nós vimos, né, nas pirâmides etárias. Esperança de vida ao nascer é a longevidade, né? Países pobres têm uma péssima longevidade, países mais ricos têm alta longevidade. E aí, de novo, né, as diferenças sociais. O Brasil, no sul e no sudeste, tem uma alta esperança de vida ao nascer. Lá no interior do Nordeste, péssima esperança de vida ao nascer. Taxa de emigração, migração, que são os movimentos sociais, né, os movimentos migratórios. País rico não tem movimentos migratórios internos, pode ter externos de emigração, pessoas indo para lá. Estrutura etária da população, que vai nos mostrar aí através da pirâmide, ou das pirâmides, como nós vimos na aula passada. Por fim, indicadores políticos. Reconhecimento dos direitos humanos. Isso mostra desenvolvimento. E aí que você vê que nos Estados Unidos é um país desigual como o Brasil. Porque do mesmo modo que aqui nós temos problemas com os direitos humanos, lá também tem. Reconhecimento de direitos da criança. Nós tivemos aí uma legião de pessoas que foram protestar porque a menina que vinha sendo estuprada desde os 6 anos pelo tio até os 10 anos de idade engravidou e foi fazer um aborto porque ela poderia morrer ao ter a criança, haviam pessoas lá fazendo bloqueios para que isso, intimidando outras pessoas para que isso não ocorresse. A pastora evangélica que transava com o filho adotivo, que casou com outro filho adotivo, que era namorado da filha legítima dela, que mandou matar esse marido, não vi ninguém fazendo protesto na frente da casa da pastora ou do Congresso, porque ela é ainda deputada. Né? Então vejam que direitos humanos e direito das crianças, nós temos alguns problemas, direito das mulheres, né? Direito das minorias, nós temos vários probleminhas ainda disso. Existência ou não de pena de morte. Os países mais desenvolvidos tendem a não concordar com a pena de morte. Grau de participação na vida pública, né? Países pobres e países desiguais é péssima, né, a participação da vida política. Existência de democracia parlamentar. Então, os nossos parlamentares sendo fiéis representantes da nossa política. A gente tem algumas exceções, a gente mudou bastante o nosso quadro de parlamentares, né? Espero que melhore ainda mais, mas nós estamos caminhando. Ok, povo? 2 médicos por habitantes, é verdade, Júlio. Então, tudo ok, como de costume, vou botar o próximo capítulo do livrinho lá para vocês, espero que vocês estejam lendo, né? Futuramente a gente conversa. Como já anteciparam aí, eu não lembro quem que antecipou, se foi a Valentina. Na segunda-feira é 7 de setembro, então não teremos aulinha, né? Então, bom feriado de 7 de setembro para vocês. Vão desfilar na rua aí, mas levem a máscara, né? Para não correr o risco de ficar com Covid aí. Qualquer coisa, liguem para nós, chamem a gente aí, que a gente está por aqui. Até logo, povo. Tchau, tchau.